Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. O tema do vídeo de hoje é sobre amizades, você já deve ter visto na legenda desse vídeo, que pelo pouco que eu falei no vídeo anterior, deu pra perceber que tem sido um tema constante nesse último período da minha vida, nesses últimos meses, nesse último ano, enfim, foi bem presente. E é um tema que eu gosto muito de pensar, inclusive quando eu li Os Quatro Amores do C.S. Lewis, que tem um capítulo sobre amizade, foi muito especial pra mim também. Então, eu sou uma pessoa que tem poucos amigos, porém os amigos que eu tenho, eu sou muito fiel a eles, sabe? E eu gosto de ser muito intencional nas minhas amizades. Então, esse tema me interessa, assim, claro que a nossa vida, quem não tem amigos, tipo, é impossível uma pessoa que não tenha, por mais que você se sinta sozinho e tal, tem alguém com quem você pode falar, você pode sair, tomar um café, a amizade faz parte da vida, né? Sem amizades, eu acho que a vida perde um pouco do sentido também. É necessário que a gente tenha outras pessoas na nossa vida. E o primeiro ponto que eu queria falar, que é um ponto que eu pensei bastante, é sobre como os ciclos da nossa vida vão mudando e como as amizades refletem. É muito incrível. Como quando a gente tem, sei lá, um grupo. Eu me lembro muito de que eu tinha um grupo muito forte de amigas, por exemplo, no Fundamental. Inclusive, elas perduraram a amizade até hoje, algumas, duas na verdade, mas enfim, somos amigas até hoje. Mas na época era um grupo, e quando eu mudei de escola no ensino médio, é outro ciclo, e é natural que algumas amizades não fiquem, não permaneçam. Porque agora eu estou convivendo diariamente com outras pessoas, então naturalmente eu vou me identificar, eu vou criar laços com essas pessoas. E com as outras que eu tinha uma amizade era a escola que nos unia. A gente percebe, eu acho que é legal os ciclos porque a gente percebe se o local que nos une ou se a amizade foi formada naquele local, porém ultrapassou. E já não é necessário, não é preciso que a gente esteja nesse lugar onde a gente fez essa amizade, sabe? Consegue me explicar? Esse vínculo. Então, essas amizades, por exemplo, que sobraram do ensino fundamental, foram mais profundas. Então, apesar da gente não estar na mesma escola no ensino médio, não mudou a amizade. Claro que mudou a frequência com que a gente se vê. Eu acho que é mais a frequência. Porque quando a gente se encontra, é como se nada tivesse mudado, sabe? Então, os ciclos da vida mudam e, consequentemente, os ciclos de amizade também vão mudar. E saber entender isso, ter a maturidade também do outro lado, de falar, poxa, tal pessoa não tá mais tão próxima. Tem outro ciclo, ela tem outro ciclo. E talvez para você tenha sido uma amizade que perduraria, apesar do ambiente em que vocês estavam juntas. Porém, para ela pode ser que não. Então, eu acho que ter essa maturidade de saber ponderar e entender os tempos das amizades ajuda muito a gente a ficar mais em paz com a gente mesmo, no sentido de foi um ciclo, aproveitei aquilo que eu pude aproveitar e agora eu tenho outro. Então, eu gosto muito de observar os ciclos e vira e mexe eu volto, às vezes, sei lá, vendo foto ou lembro de alguma coisa e falo, nossa, nesse ciclo eu era tão próxima dessa pessoa e hoje eu nem sei como tá, se tá bem, o que tem passado, não reconheço mais também a pessoa. Então, é isso. Tem pessoas que. O outro ponto que eu tinha marcado é isso, né? Existem pessoas que passam, existem pessoas que ficam na nossa vida. Existem pessoas que é só naquele momento, é só quando você tá na faculdade, é só quando você tá na escola, é só quando você tá na academia, ou é só quando você tá fazendo um curso, sei lá, de inglês. E depois daquilo, não vai continuar. Existem pessoas que, apesar disso tudo, mesmo quando vocês não estão mais indo no mesmo local que era onde vocês se encontravam e onde vocês formaram a amizade, que ainda assim vai ter. Então, saber diferenciar isso é muito legal. E também saber diferenciar os tipos de amizade, né? Existem amizades que são pro trabalho. Tipo, que é mais saudável que mantenha só no trabalho, que não vale a pena ou não faz sentido levar pra fora dali. Que só faz sentido na escola, só faz sentido seja onde for.
E existem pessoas que não, são pra vida, pra você, tipo, trazer mais pra perto, pra fazer parte mesmo dos seus dias, pra você ter tempo de qualidade fora desse local, sabe? Eu acredito que também ter saber ponderar e ter essa sabedoria de ver, cara, eu acho que tá mais pra um colega. Eu até gosto de diferenciar de amigo pra colega, né? Eu acho que tá mais pra um colega, a gente se vê ali, tal, mas eu acho que fora desse ambiente, talvez a gente não tenha tantas coisas em comum, ou talvez a gente seja muito diferente, não sei. Mas entender também isso, eu acho que previne desgastes desnecessários, sabe, na nossa vida. Outro ponto que eu tinha anotado, que eu anotei, aí falando sobre construção de amizade, né? Por exemplo, nesse processo que eu tô vendo, ser interessado e ser intencional é fundamental para que você faça amizades. Então, eu me lembro que quando eu cheguei em Vigo, eu tinha que ser intencional. Então, quando eu vi uma pessoa, e eu sou muito observadora, então quando eu vi uma pessoa que tinha características parecidas com as minhas, que eu sabia que a gente ia se dar bem, eu era intencional. Então, eu buscava a pessoa, eu era intencionalmente interessado pela vida da pessoa para conhecer, para ver se de fato era aquilo que eu tinha observado. Então, eu convidava para tomar um café, convidava para ir comigo, sei lá, dar uma volta no shopping. Eu buscava, eu era muito intencional nisso. Eu sou, na verdade, muito intencional nisso. Assim como agora eu tenho outra cidade, não conheço muitas mulheres, porém tem duas que eu vi que a gente pode ter coisa em comum e eu tô sendo super intencional. Então, quando a gente se vê, eu sempre tento buscar, apesar de elas terem rotinas completamente diferentes da minha. Eu também respeito isso, mas eu sempre busco, eu sempre falo, olha, eu tô disponível, caso você queira tomar um café, caso você tal. E ser intencional, ser interessado. E, cara, uma coisa que é muito louca, como a gente tem vivido dias em que cada vez as pessoas estão mais centralizadas nelas mesmas. E a gente sabe isso, porém, quando a gente para pensar o quão sério, o quão grave isso é, porque as amizades têm deixado de serem profundas, de serem verdadeiras. É difícil você ver pessoas que têm um vínculo de anos com a mesma pessoa, porque não dá tempo. A amizade não dá tempo de aprofundar, sabe? As pessoas não se abrem também, eu acho, e não tem esse interesse pela vida do outro. Então eu tô tão aqui em mim, olhando pro meu umbigo, que as pessoas passam e eu nem vejo, sabe? E uma coisa também interessante que eu tenho pensado, que eu já pensei na verdade, é como existem pessoas que nisso você cria um vínculo tão profundo com essa pessoa que com o tempo a gente vai mudando. Eu mudo, a pessoa muda. E eu olho hoje, eu falo, nossa, talvez se a gente se encontrasse hoje, a gente não seria amiga. Porém, a nossa história nos uniu no tempo em que a gente tinha coisas em comum. E isso faz com que a gente não tenha algo em comum que é a nossa história, sabe? Então, se a gente se encontrasse hoje, talvez a gente não se identificaria. Falaria, nossa, nada a ver comigo, a gente não tem nada em comum. Porém, quando a gente se conheceu há anos atrás, a gente tinha muita coisa em comum e essa história é o que nos une até hoje. E eu acho isso muito bonito. Esse poder de criar laços profundos. E isso é só o tempo, né? Só o tempo pode dar. E, por exemplo, em Vigo, como eu fiquei um ano e eu sabia que eu iria ficar lá um ano, não me dava tempo de esperar que o tempo me aproximasse das pessoas. Então, eu buscava por pessoas que eu tinha coisas em comum, porque eu sabia que eu não teria muito tempo ali. Então, se eu fosse esperar. Porque tem pessoas que à primeira vista a gente olha e fala, nossa, nada a ver comigo. Mas com os anos, com o tempo, às vezes você vê a pessoa tendo uma atitude que já muda a perspectiva dela, ou ela com você, ao contrário, e vocês acabam sendo amigas. Só que isso leva tempo, leva, enfim, um processo muito longo. Então, eu prefiro ser mais. Tipo, cara, tem uma coisa em comum comigo, eu gosto de buscar a pessoa. E pode ser que a pessoa não corresponda, enfim, tudo bem. Mas eu sou mais nisso de ter coisa. Tem que ter alguma coisa que una, né? Os caminhos, assim, em algum momento. Mas isso é muito interessante. Como o tempo, ele tem esse poder de deixar cada vez mais a amizade mais profunda e verdadeira, né? Apesar de vocês não se falarem todos os dias, não terem tempo de qualidade todos os dias, tem algo aí que une vocês profundamente além de tudo isso. E falando sobre isso eu acredito que hoje também as amizades têm sido rasas e superficiais, enfim, nada profundas, porque a amizade exige tempo, exige sua energia, exige gastar.
existe se doar. Então eu tenho que doar meu tempo, eu tenho que doar minha energia, eu tenho que doar muitas vezes meu dinheiro, no sentido de que vamos tomar um café, eu preciso ter o dinheiro para tomar um café com essa pessoa. Então, e as pessoas não querem gastar energia em algo que não seja com elas, muitas vezes, e não vê que a amizade é uma coisa que beneficia elas. Porém, eu tô tão aqui olhando pra mim, pro meu umbigo, que eu não vejo isso. Então eu acho que isso é um ponto também. Ter em mente que para você cultivar uma boa amizade, vai ser exigido de nós gastar coisas. Então, vai ter um custo de dinheiro, de energia, de tempo, de... Não sei, mas vai ser exigido alguma coisa de você, sabe? Outro ponto que eu acho muito importante ressaltar, e que também vejo que acontece, muitas vezes nessa ânsia de querer me encaixar, de querer fazer uma amizade, de querer entrar em um grupo, ou enfim, seja onde for, eu deixo valores de lado, valores que eu tenho de lado para entrar nesse local. Eu acho isso muito perigoso, porque as pessoas vão te aceitar e vão te querer perto, sendo você como é. Então, eu ter que, por exemplo, abrir mão de coisas que para mim são importantes para eu entrar, para eu fazer essa amizade, eu já não acho muito saudável. E, por exemplo, no meu caso, que sou cristã, eu tenho amigas que não são cristãs e elas sempre me respeitaram muito. E em nenhum momento eu sentia que que eu tinha que deixar de ser quem eu era. Quer dizer, em alguns momentos aconteceu algumas pressões, mas era coisa muito pontual e de pessoas que a largo prazo não foram meus amigos de verdade, sabe? Mas as que realmente foram minhas amigas, elas entendiam e não era um problema, e aceitavam e respeitavam. Eu acho que o respeito também tem que estar, né? Então, se você começar a perceber que é, é exigido de você, e você vai conseguir saber disso, que você abra mão de coisas, de valores que pra você é importante, essa amizade não é pra você. Porque se é importante, se é um valor importante, continue com seus valores. Continue com seus valores, não vá pra essas amizades. Eu acho que isso também é um ponto muito importante e que eu vejo que ainda mais os jovens, eu sou jovens, mas pessoas mais jovens do que eu, abrem muitas vezes mão de valores por entrar, por se encaixar num grupo, e acabam se perdendo, perdem sua identidade, perdem sua personalidade. E a gente, é natural que quando a gente faça amizade com alguém, a gente pegue hábitos dessa pessoa, né? Então eu talvez maneira de falar, ou como me vestir, ou alguma coisa de comer, a gente aprende, a gente vê, observa, enfim, vai ter essa troca. Então, por isso que e aí eu me lembrei do livro do C.S. Lewis agora, do capítulo sobre os 4 amores, né, o capítulo sobre a amizade, que ele fala que a amizade é espiritual, porque ela tanto te leva para lugares bons como para lugares ruins, ela tanto te influencia para coisas boas. Então, sei lá, se eu tenho uma amiga que gosta de comer saudável, de fazer exercício físico, de ler, eu vou começar a andar com essa pessoa, eu também vou querer começar a praticar leitura, eu vou querer entrar na academia, eu vou querer comer mais saudável, vou me interessar por isso, e ela tá me influenciando para algo bom. Porém, por outro lado, também existe. Então, as amizades também podem te influenciar pro lado ruim. É por isso que seus valores têm que estar muito bem estabelecidos. O que você acredita, o que você vê como bom, o que você vê como saudável, como prudente, enfim. Então, isso é muito importante. E é algo, inclusive, que o meu marido sempre fala pra todo mundo. Eu acho que é o versículo da vida dele, talvez, que as más companhias corrompem os bons costumes. E ele fala por experiência própria dele, de que como é sutil, que você pensa só uma amizade, tipo, claro que eu não vou ser influenciado. E com o tempo, a passinhos de formiga ou não, você abre mão de coisas que você fala, isso eu nunca faria, ou isso eu nunca falaria, ou isso eu não seria essa pessoa, você acaba se tornando essa pessoa. Então, não abra mão dos seus valores. A amizade sim, tem esse lado espiritual, no sentido de ter essa influência. E eu amo e agora, claro, o meu último ponto sempre fica um pouco mais religioso, entre aspas, porque, enfim, é a maneira com a maneira com que eu vejo a vida, com que eu vejo o mundo, é através do cristianismo. Eu não posso abrir mão disso, porque é um valor meu.
Então, a amizade, ela tem a sua importância na nossa vida, né? Você muitas vezes pensar que é autossuficiente, que eu não preciso de ninguém. A gente não consegue alcançar as coisas sozinho. A gente precisa de pessoas. É importante. A gente foi criado para conviver, para socializar com as outras pessoas. Então, a amizade é muito importante. Cultivar boas amizades é ainda mais importante. E eu amo que nesse livro também, o C.S. Lewis, ele fala que pensar, né? Que Deus planejou, que tem um maestro que planeja cada encontro, cada encontro da sua vida com uma pessoa, que ele planejou isso, né? Não foi o acaso, não foi a coincidência, torna a amizade muito mais poderosa. Eu lembro que quando eu li esse livro, foi num clube de leitura que eu tinha com as meninas lá da outra cidade. E foi justo. Eu li esse livro e eu levei esse livro para falar sobre o livro. E no dia foram justamente as meninas com quem eu mais estava próxima. E não foi acaso, sabe? Não foi por acaso. E foi tão especial esse dia, foi tão especial de eu olhar para elas e falar, cara, não foi por acaso que pessoas de países diferentes estivessem aqui unidas agora, nesse momento, e criassem essa amizade. E é muito especial quando você começa a olhar para suas amizades verdadeiras com esse olhar de tipo, cara, foi Deus que planejou essa pessoa estar na minha vida. Olha como ela me ajudou em tal situação, em tal momento que eu precisava, como ela deu uma palavra de sabedoria para mim nesse momento que eu não sabia o que fazer, ou como ela me impulsionou, me exortou, me animou, sabe? É muito especial, é muito legal. Então, eu amo amizades verdadeiras, eu amo ser intencional com as amizades e eu amo como eu cultivo boas amizades e amizades que são respeitosas. E como você percebe, sabe? Quando as amizades não é pra você, a pessoa é boa, porém alguma coisa não tá encaixando e tudo bem. E tudo bem, essa pessoa vai encontrar alguém que encaixe com ela, assim como você também vai encontrar. E por último, mas não menos importante, eu tenho uma analogia na minha vida, que é a analogia da pizza. Eu me sinto como uma pizza com vários pedaços, com várias fatias de sabores diferentes. E eu sinto que em cada ciclo da minha vida, quando eu olho para trás, era necessário, eu preciso de pessoas com personalidades específicas para encaixarem nessa pizza, sabe? E como em cada ciclo da minha vida tinha uma pessoa que era mais tipo de aconselhamento, que ocorria nesse momento de tristeza, outra vez de sofrimento, e eu corria para essa pessoa e essa pessoa tinha me trazia essa calma. E como eu preciso de uma pessoa em cada ciclo, eu tinha alguém que era, cara, pra rir, uma pessoa que eu ria muito, que entendia meu senso de humor, que tinha essa troca, que a gente era junto, era pra dar risada, e era muito legal. Como tinha uma pessoa que encaixava no meu lado, nesse lado de quando eu quero ficar pensando sobre as coisas e, enfim, esse lado mais assim, sabe? De ficar viajando na maionese, assim, como tinha uma pessoa que conversava e que me entendia, que tinha essa troca. Como eu tinha uma pessoa que era paz, sabe? Era quando, tipo, vamos andar, vamos, sei lá, conversar de tudo. E era uma pessoa que me. Então, assim, eu me sinto muito uma pizza. E eu falava para as meninas de Vigo, tipo, que eu encontrei todos os meus pedacinhos da minha pizza em Vigo. E para sempre estão no meu coração, porque eu sentia que a gente encaixou. Cada uma com sua personalidade, eu sentia que era necessário ter elas por perto. E agora, nesse meu processo na nova cidade, eu espero conseguir encontrar meus pedaços de pizza, mas se caso eu não encontre, eu sei que eu tenho os meus pedaços dos outros ciclos que ainda estão presentes, então eu tenho alguém para recorrer quando eu quero desabafar, quando eu quero falar sobre um problema, quando eu quero um conselho, quando eu quero só dar risada, eu tenho essas pessoas, mas como é legal identificar, e isso eu identifiquei, e é muito legal, e talvez você também tenha esse padrão e talvez não tenha percebido. Então, eu te convido para refletir se você também precisa de pessoas específicas, com personalidades específicas na tua vida em cada ciclo. E se você tem sido aberta, se você tem sido intencional, se você tem gastado aquilo que te é exigido para construir amizades verdadeiras e profundas, porque elas são essenciais para a nossa vida. Eu acho que sem a amizade, talvez a nossa vida aqui nessa terra perderia um pouco do sentido. Então, cultive boas amizades, não negocie seus valores e lembre-se que há um Deus soberano, um maestro que planeja e orquestra cada detalhe.
e cada encontro, cada amizade. Beijo, até o próximo vídeo.